Olá, pessoal. Primeiro eu queria pedir desculpas, né? A gente teve um problema técnico por aqui e por conta disso atrasamos a live, mas agora já está tudo certo, tudo foi estabelecido. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por aguardarem. Eu prometo que vai valer a pena toda essa espera, porque é um tema muito importante, com convidados muito, muito especiais, e vai ter muita discussão boa por aqui. Então, né, vou apresentar esse evento lindo que a gente preparou para vocês. Eu sou a Cláudia, eu trabalho na equipe do Fashion Revolution Brasil. E pensando em toda essa problemática dos impactos do algodão, dos impactos sociais e ambientais do algodão, a gente chamou a Earthsight, que acabou de lançar um relatório muito importante, linkando grandes marcas de moda a questões de desmatamento ilegal, a violações de direitos humanos, a grilagem. Então, o que a gente pensou é que, mais do que fundamental, trazer isso para debate novamente, e por isso a gente convidou o Rafael, que é líder da equipe no Earthsight, que esteve à frente também dessa pesquisa, e a Yamê, que vai mediar esse debate com o Rafael, que é idealizadora do Rio Ethical Fashion e autora do livro O Agronegócio do Algodão, para falar, então, das questões do algodão, com base no relatório, mas também muitas outras questões que estão por trás de tudo isso. Então, vou passar a palavra para a Yamê. Sejam bem-vindos e obrigada mais uma vez pela participação de vocês. Boa tarde, gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês. É um prazer, Rafael, te ouvir hoje. Obrigada, Fashion Revolution, por promover esse encontro. É, eu, nós fomos todos muito bem surpreendidos por esse relatório que a Earthsight soltou mês passado, né, com grande impacto, não só no Brasil, como na Europa também. E vai ser muito bom te ouvir, Rafael. Muito prazer ter você aqui. Eu queria começar te perguntando, assim, te pedindo para contar, né? Primeiro sobre a organização, exatamente quem é a Earthsight, o que que ela faz e por que o algodão também. Por que que o algodão se tornou esse objeto de estudo e de investigação da instituição? Bom, é um prazer participar desse evento. É muito bacana conversar com você de novo, Iamê, assim, como parte do processo da investigação, né, que foi publicada aí no início do mês passado. A gente teve algumas conversas enfim, então é bacana a gente estar voltando a retomar esse contato. Também agradeço ao Fashion Revolution Brasil por organizar esse evento, esse espaço, enfim, e tá dando espaço para que a gente possa comentar um pouco sobre a nossa pesquisa. Bom, a Earthsight é uma ONG que tem sede aqui em Londres. Eu estou falando aqui da Inglaterra, e o nosso trabalho basicamente é fazer essas investigações que revelem ilegalidades conectadas com o mercado de consumo global, mas a gente olha muito para o mercado de consumo na Europa, aqui no Reino Unido e também nos Estados Unidos, né? Porque a gente sabe que o que é produzido, o que é consumido aqui tem um impacto muito grande. Então, eu sou coordenador, né, da equipe da América Latina, então as investigações e o trabalho de policy, de campanha que a gente faz, que eu faço, está muito ligado aos países da América Latina. Então, por isso, eu fui um dos envolvidos diretamente aí nessa investigação que começou lá atrás, assim, a ideia inicial começou há mais de 2, quase 3 anos. Enfim, aí depois de muita discussão interna, a gente foi entendendo melhor como tudo, como o processo, né, do algodão funcionava, e aí a gente decidiu realmente começar a botar a mão na obra e produzir esse relatório. Uhum. É interessante, assim, para mim é importante comentar, porque eu estudei, o algodão foi meu objeto de pesquisa de mestrado em sociologia, né? E a questão principal que eu tinha era por que esse algodão era chamado sustentável, na medida em que ele era cultivado num sistema rotativo junto com a soja e com o milho e como um produto para exportação. É, Essa era a minha pergunta. Qual era a sua pergunta quando você buscou investigar o algodão? Vamos lá, assim.
Um processo que a gente tem nesse trabalho, né, em pensar em matérias-primas que são produzidas na América Latina, enfim, em outras partes do mundo, é conversando com associações locais, com ONGs locais, para poder ouvir deles quais são, de repente, alguns problemas que não estão ainda evidenciados, ou pela mídia, ou por outras organizações. Então, essa conversa sobre o algodão surgiu nesse espaço, né? Então, assim, conversando com organizações sociais do oeste da Bahia, descobriu-se que exatamente esses grandes produtores que usam essas mega fazendas para a produção de soja também estão envolvidos na produção de algodão. E aí a gente começou a tentar entender exatamente qual era a participação desses produtores na produção do algodão brasileiro e qual era a relevância do algodão brasileiro no contexto mundial. E nessa análise a gente chegou a números estratosféricos. Assim, o Brasil hoje é o segundo maior exportador de algodão do mundo e tem como objetivo ser o primeiro exportador até o final dessa década. E grande parte do que é consumido é realmente exportado. Então, essas questões para a gente foram muito relevantes para a gente decidir que a gente realmente queria fazer esse relatório. Um ponto interessante também é que normalmente o que a gente faz é tentar fazer esse mapeamento de cadeia de custódia entre a América Latina e diretamente ao que é importado na Europa, ou no Reino Unido ou nos Estados Unidos. Nesse caso, a gente precisou ampliar essa conexão, indo até a Ásia, que é para onde esse algodão vai, e aí trazendo essas conexões entre essas empresas, esses fabricantes de roupa da Ásia até o que é finalmente exportado para o consumo, enfim, massivamente europeu, americano, mas também em outras partes do mundo. Eu entendi pelo relatório que vocês partiram da Bahia, né, dessas fazendas, rastrearam a pluma até os fabricantes têxteis da fiação em Bangladesh e na Indonésia, e depois no envio desses tecidos ou já produtos acabados diretamente para a Europa, especialmente para grandes varejistas como Zara e H&M, né? Foi Exato. esse o percurso que vocês fizeram, né? Mas eu queria entender exatamente como vocês chegaram a essas duas fazendas que vocês identificam como SLC e o Grupo Orita. Só aqui um parêntese sobre a SLC, ela é hoje a maior produtora de soja do Brasil e de algodão também, né? Eu já conhecia ela do Mato Grosso, onde eu acho que estão a maior parte das fazendas, mas vocês trabalharam mais com o oeste da Bahia, que também é uma parte do Cerrado, né? E em 2021, Rafael, não sei se você acompanhou um relatório da Chain Reaction, que eu acho que é uma ONG também da Inglaterra, que já apontava a SLC como uma desmatadora em 2021 de terras de áreas ilegais, quer dizer, um desmatamento ilegal na área do Cerrado. Então, a SLC ela já vinha apresentando indícios de ilegalidades mesmo antes, né? Eu acho que foi assim que vocês começaram essa investigação. Assim, essa pergunta sua é super interessante porque quando a gente expõe essas empresas, tanto as que a gente nomeou no Brasil, quanto as marcas europeias e os fabricantes asiáticos, isso tudo vem fruto desse trabalho de apuração. Então, assim, claro que a SLC que você comentou, ou o próprio Grupo Orita, já haviam sido apresentados, né, com uma série de ilegalidades por outras ONGs ou por jornais brasileiros que vinham, às vezes, denunciando questões pontuais. Então, assim, para o nosso radar, foi interessante saber que algumas das fazendas que a gente tinha mapeado já vinham sido apresentadas com algum tipo de irregularidade. Nesse processo da cadeia de custódia, outro ponto que para a gente foi muito relevante, já que a gente tinha que incluir nesse link produtores na Ásia, era pensar qual era a forma mais clara para o leitor ou para a pessoa que fosse se debruçar sobre o nosso relatório, compreendesse toda essa jornada do algodão. E aí o que a gente considerou foram
as empresas que produzem, quer dizer, plantam e que exportam diretamente o algodão. Assim, porque a gente tem grandes empresas, as traders, que operam no Brasil com soja, com milho e com algodão também. E aí, então, os fazendeiros vendem para essas empresas e essas empresas aí sim exportam. Só que no caso desses dois produtores, a SLC e o Grupo Orita, a gente conseguiu identificar, por essa análise de registros de exportação, de que eles exportavam o próprio algodão que produziam, né? Ou parte do algodão que produzem. Então, para a gente foi mais fácil da gente conseguir linká-los a esses fabricantes da Ásia, que depois exportam para a Europa. E em relação até aos fabricantes da Ásia, que a gente identificou também no Paquistão, no Bangladesh e na Indonésia, a gente também fez questão de analisar esses grupos que operam de forma vertical, ou seja, eles compram o algodão, produzem o fio, produzem o tecido, produzem a roupa e exportam esse produto final. Porque o que acontece na China, por exemplo, é que você tem uma empresa que importa, aí outra faz o fio, outra faz o tecido, e aí a gente perde um pouco o controle de que algodão é esse. Agora, quando a gente olha para um grupo que faz todo esse processo, né, desde a importação da matéria-prima até a exportação do produto final, fica muito mais claro, né, da gente conseguir realmente apontar de que existe irregularidade, de que esse algodão, de alguma forma, circulou por esse grupo antes de chegar no mercado final. É, a gente está falando aqui da grande questão do nosso setor, né? Que é essa, essa dificuldade de rastreamento de uma cadeia que é multifacetada, né? Ela tem muitas partes, ela é composta de muitas partes, e é muito difícil você realmente fazer um tracking linear, né? De como, aonde está plantado o algodão, onde ele chega, como ele chega. A gente já vai retomar isso daqui a pouco. Mas eu acho que a gente já pode entrar, talvez, nos resultados, né? No que vocês encontraram de fato nessa investigação do algodão no Brasil. Que eu acho que isso é de grande interesse para a gente, porque o nosso algodão, Rafael, assim, ele é blindado por um discurso de sustentabilidade. Eu acho muito importante a gente falar aqui que o Brasil é o primeiro é o número um de exportação de algodão sustentável, através da certificação Better Cotton, né? Então, o Brasil, o algodão brasileiro, ele fica blindado dentro dessa narrativa de sustentabilidade. E aí, o relatório da Earthsight, ele desmonta essa narrativa de alguma forma, né? Então, a gente já tinha identificado a questão do agrotóxico, a gente já vem levantando o Rio Ethical Fashion, o meu livro, Fashion Revolution, vários parceiros já a questão do uso indiscriminado de agrotóxico no Brasil, e principalmente no Cerrado, mas é a questão da irregularidade territorial e fundiária, para nós foi uma novidade que o relatório apontou. Então, eu gostaria que você descrevesse um pouco mais a fundo o que foi encontrado de irregularidade, nesse caso dessas duas fazendas que foram pesquisadas. Claro, então, para a gente foi muito relevante a gente trazer de uma forma assim muito categórica essas violações de uso de terra nessa região. E isso tem um contexto histórico que pouca gente conhece, inclusive aí no Brasil. Então, a gente está falando de uma área do Cerrado que sempre foi considerado uma terra de ninguém, mas que ali, durante séculos, né, mais de 200 anos, viviam essas comunidades tradicionais, em parte são denominadas geraizeiros, outros grupos se chamam fundo e fecho de pasto, mas enfim, que tem um pouco esse mesmo histórico, né, de que eram pessoas que às vezes estavam meio marginalizadas ainda no período do Império e que buscavam esse interior do Brasil para se construírem como grupo, né? Então, ou eram, sei lá, descendentes de escravos fugidos, pessoas que de repente não tinham uma relação muito boa junto à sociedade, né? Como se, enfim, que buscavam essa região para se reorganizarem. E aí o que acontece é que, durante muito tempo, essas comunidades viviam sempre abandonadas à margem, nunca eram observadas nem pelo Estado da Bahia e muito menos pelo governo federal, só que nos anos 80, nos anos 70, nos 80, tem-se a brilhante ideia de que precisamos ocupar essas terras
enfim, uma das pessoas que entrevistamos analisou isso de uma forma muito interessante, porque isso ainda era durante a ditadura, e então tinha um pouco essa questão de que essas áreas vazias poderiam ser território de guerrilha, então a gente precisa ocupar para evitar esse tipo de questão. E uma das técnicas usadas pelo governo federal foi exatamente tentar convencer agricultores do sul do Brasil, né, que já tinham essa questão fundiária um pouco complexa, porque já não tinha mais espaço para tantos, para que eles migrassem para a Bahia e que ali se estabelecessem. E isso acontece num processo de grilagem de terra, de falsificação de documento, né, de título de terra. E então o que a gente conta é que essas grandes fazendas elas foram concebidas e dentro desse contexto, né, dentro desse contexto de que ninguém sabe de quem era aquela terra realmente. E isso não somos só nós e as comunidades locais que estão dizendo assim. Então a gente tem o Ministério Público, né, olhando essa situação, órgãos de dentro do governo da Bahia também analisando essa questão das comunidades tradicionais. Enfim, existe uma discussão muito grande sobre isso. E por isso a gente achou que valia muito a pena trazer, porque essa seria a ilegalidade número um em relação à produção de algodão nessa parte do Brasil. É importante contar essa história, porque essa história também é o seguinte: os produtores de soja, eles vêm do Rio Grande do Sul e eles passam a ocupar o Cerrado exatamente como você falou, na época do governo militar. Então, eles começam a ocupar essa terra dita de ninguém. Muitos chegam ocupando com pecuária, com soja, o algodão mais tardiamente, um pouco, porque ele entra no ciclo, né, depois da colheita da soja. Então, vamos plantar o algodão. Então, ele vem mais no final, lá pelos anos 90. E essas terras, então, elas são, em parte, compradas da União, em parte, tomadas de comunidades, né, para um cultivo que é altamente mecanizado, que é o cultivo da soja, que expulsa a mão de obra do campo, na verdade. Então, você tem uma expulsão dessa mão de obra toda, dessas comunidades que perdem suas terras, porque a mão de obra que é ocupada, principalmente na produção do algodão, é altamente especializada e altamente técnica. Todo mundo que der um Google aí para ver como é uma plantação de algodão do agronegócio vai entender que são tratores gigantescos, né, operados por uma única pessoa, e você não tem ninguém no campo. Então, são uma densidade demográfica muito pequena, né? E um produto, uma produção altamente mecanizada. Então, você tem uma expulsão dessas populações desses grandes territórios, né? E quando você compara também o tamanho das propriedades no Brasil, dos produtores de algodão, com os Estados Unidos também, que são monoculturas também de latifúndios, as terras brasileiras são imensamente maiores para um único dono. No caso da SLC e do Grupo Orita, se não me engano, são famílias do Rio Grande do Sul. Ambas são famílias do Rio O, Grande do Sul, que o ocupam Orita, no caso é do Paraná, eles Paraná. chegaram, do Paraná. E o SLC do Rio Grande do Sul, né? Hoje em dia já são, eles não são únicos donos, né? Eles já venderam parte, já são grupos tão gigantes. Inclusive, você mesmo falou que o trade é feito por eles, né? Eles nem vendem o produto para outro, para comercializar. Eles já comercializam direto, então eles são muito verticalizados, né? Então, são empresas muito, muito, muito grandes. E essa questão fundiária no Brasil, ela é muito complexa, né? Porque realmente o interior é onde você tem os maiores índices de pobreza do país, né? Tá no interior do Brasil. Você tem uma concentração de terra gigantesca, maior do que em qualquer outro desses países que produzem agro, né? E você tem muitas ilegalidades de posse da terra. Mas você ainda tem, e eu achei isso interessante, e talvez você possa falar um pouco mais, no relatório, você ainda fala das comunidades que permanecem ali naquela região e que são impactadas por essas fazendas, né? Por essas grandes fazendas. Você pode falar um pouco como que isso acontece, essa relação dessas fazendas com essas comunidades?
Claro, e isso é muito interessante, porque além de todo esse impacto que você relacionou, tem essa questão de que essas fazendas, que objetivam sempre a produção, o máximo que se pode produzir, criaram uma estratégia de realocar a reserva legal, que, de acordo com o Código Florestal Brasileiro, nessa região é de 20%, né? Então, assim, se eu tenho uma fazenda, 20% dessa fazenda, em teoria, deveria ser reserva legal. Só que existem umas lacunas que permitem que esses 20% sejam alocados em outra propriedade. Então, o que esses fazendeiros vêm fazendo é transferindo a reserva legal para outras localidades, claro, para localidades em que a produção é mais baixa, né? Porque por conta da geografia do Cerrado, você tem uma região que é muito mais produtiva, porque o índice pluviométrico é maior. Então, o que eles fazem vamos então produzir 100% nessa terra que é altamente produtiva e vamos realocar nossa reserva legal para uma área que para a gente não faz muita diferença, porque a gente não conseguiria produzir algodão ou soja por lá. Só que um agravante é que alguns desses fazendeiros estão realocando essa reserva legal para áreas que são das comunidades. Então você tem esse embate, porque assim, as comunidades que conseguiram resistir ao agronegócio conseguiram manter o cerrado de pé, né? Enfim, eles estão ali como guardiões do cerrado. Então, quando o fazendeiro olha, uau, tem esse espaço enorme aqui que ainda está de pé, é perfeito para ser minha reserva legal. E aí então tem essa ocupação das comunidades, de novo, né, com esses títulos de terra que são super questionáveis. Dizendo não, as comunidades é que estão destruindo o território, eles precisam ser retirados daqui porque nós, fazendeiros, queremos proteger essa área. Mas, na verdade, é tudo uma consequência da destruição que eles já causaram em outro local para a produção extensiva, né, da soja e do algodão também. Mas esse deslocamento de área de reserva legal é um tipo de grilagem? Então, o deslocamento é autorizado pelo Código Ah, Florestal. tá. É A autorizado o grilagem deslocamento. a grilagem é quando eles ocupam terras que pertencem às comunidades, né, que pertencem a outras pessoas. Claro, assim, que a grilagem, às vezes, ela não aparece com o nome dos produtores, né, porque existe toda um outro negócio de intermediários, pessoas que de repente chegam antes e que aliciam um morador dessa comunidade de, sei lá, 60, 70 famílias, para que eles assinem um documento ou que façam uma impressão digital dizendo que venderam a terra. Então, é tudo muito questionável a forma como eles se tornaram proprietários dessas terras dentro das comunidades. E uma análise que a gente fez foi a questão mesmo dos valores, enquanto, eu não lembro agora dos valores, mas um hectare de terra que custaria X, eles compraram por um décimo do que seria o valor do mercado. Então, é tudo muito questionável como esse processo de aquisição de terra, principalmente dentro das comunidades, vem acontecendo. Uhum. Rafael, a coisa, o quadro todo parece tão complexo, que eu acho que agora a gente pode tentar falar um pouco assim, do setor, como que o setor da moda consegue lidar com essas questões, como é possível para a gente lidar com essas questões, por quê? A complexidade é tamanha que eu te pergunto, as certificações, houve, gente, só aqui um parênteses, né? Lendo os comentários dos posts sobre o relatório, eu vi que havia muita confusão sobre as certificações. Então, aqui eu acho que valeria a pena a gente fazer um parênteses aqui, só para entender, as pessoas entenderem que não é o Bera Cotton que faz a auditoria, que faz a certificação. Ele tem uma parceria com a ABR, que é o Algodão Brasileiro Responsável, que é criado pelos produtores do algodão e que esses sim fazem auditoria nas fazendas. Então, na hora que eles dão o ok para aquela fazenda, o Bera Cotton, então, dá o ok correspondente. Então, não é o Bera Cotton que faz, é o algodão brasileiro, é o produtor brasileiro, é a Abrapa que faz essa certificação. Então, dada toda essa complexidade dos territórios dos títulos de propriedade no Brasil, como é possível uma certificação pedir, por exemplo,
registro de terra, legalidade daquelas terras, que aquelas terras não foram griladas. Como que é possível isso, Rafael? Você acha que é possível a certificação fazer esse rastreamento corretamente? Então, nós, de forma geral, na nossa organização, a gente sempre questiona a certificação. Porque, porque a certificação, ela dá essa impressão para o consumidor, né, e de forma geral, de que quando você compra alguma coisa com um selo X ou com selo Y, você tem, de alguma forma, a segurança de que o produto que você está comprando está livre, né, de impactos ambientais e sociais. E isso não é verdade, assim, pelo menos em grande parte das investigações que a gente vem fazendo, a gente consegue provar que isso não é o caso com a certificação de madeira, com a certificação do couro, com a certificação da soja, com a certificação do algodão também. Então, assim, a Better Cotton, o que ela faz, ela tem essas parcerias, né, esse benchmarking com associações locais. E para nós é sempre muito questionável, porque assim, se quem faz a auditoria são os produtores de algodão, como é que a gente pode esperar que eles sejam críticos e que pontuem todas as falhas que membros dessa associação possam ter? Então, acho que já começa por aí, né? Esse conflito de interesse, assim, como a associação que protege os produtores do algodão pode ser a mesma entidade que vai estar apontando os erros que eles cometem, né? Então, essa é uma questão. E outra análise que a gente faz é que muito do que a Better Cotton avalia é a produção de algodão em si, mas o que a gente está trazendo nesse relatório é que existem uma infinidade de problemas ligados à terra, ligados a casos de corrupção, como foi o que acontece com um dos produtores que a gente mencionou, enfim, a esses impactos com as comunidades né, que não tem esse espaço de verbalizar questões que para elas são relevantes. Então, para a gente, isso tudo deveria ser considerado por uma certificadora, né? Por uma empresa como a Better Cotton, que esse olhar seja um olhar mais amplo, e que consiga absorver todas essas outras questões. E aí a gente pode falar também não só do consumidor, mas também da própria marca de moda que está comprando um algodão com um selo, né? Então, é uma questão muito mais complexa do que simplesmente uma certificação, uma marca, que a gente está falando, mas é todo um sistema que não está funcionando, né? E que a gente deveria encontrar uma outra forma, de conseguir rastrear realmente a origem da matéria-prima, porque é disso que a gente está falando, né? Então, a gente sabe que existem algumas marcas de moda que trabalham não nos volumes da Zara nem da H&M, mas que trabalham com bons volumes também, e que conseguem rastrear os seus materiais porque estão presentes no campo, né? Elas encontraram um modelo de negócio onde elas estão presentes no campo e elas sabem a origem. Elas não precisam de uma certificação. Quando elas têm uma certificação, é para ter uma entrada melhor comercial num mercado que exige e tal, mas não para para sua sustentabilidade, né? Para sua próprio rastreamento. Então, a gente já parte, então, porque é uma questão muito colocada aqui por todo mundo no Brasil, que é nós estamos consumindo esse algodão. Nós estamos consumindo, de fato, esse algodão, porque o Brasil, ele não só é o segundo maior exportador, como ele é independente em algodão. O Brasil não importa algodão. O Brasil consome o algodão que ele produz e consome bastante, né? Nós temos uma cadeia produtiva bastante grande. Nós somos um mercado consumidor gigante de produtos têxteis. E o Uhum. algodão é um desses produtos muito importantes. E ele criou todo um sistema para combater a entrada do poliéster no Brasil, que envolve uma campanha de marketing da Sou de Algodão, né? Que hoje em dia ela se vincula a mais de 1.000 marcas nacionais, grandes, pequenas, médias, de todos os tamanhos. Ela está presente nas semanas de moda, ela faz desfiles na semana de moda. Então, ela é, digamos, hoje, uma narrativa dominante da sustentabilidade do algodão. Então, a gente está diante realmente de uma problemática muito complexa, muito complexa. A gente tem do outro lado uma outra cadeia que não se relaciona com essa, que é a cadeia do algodão orgânico,
dos pequenos produtores, que aí a gente tem vários casos, né, no Ceará, na Paraíba, em Minas Gerais, enfim, a gente tem cadeias como a Justa Trama e outros, é, e a gente tem marcas de moda que vão ao campo buscar o seu algodão e negociam diretamente com os seus fornecedores, né, com os seus cooperativas, com as cooperativas e tal. Não, Então, não, desculpa interromper, mas esse ponto realmente é muito interessante porque assim, nós entendemos que é responsabilidade sim das marcas de entender de onde sai esse algodão. Porque uma coisa que percebemos foi, quando entramos em contato com a Inditex, que é dona do Grupo da Zara e com a H&M, a impressão que a gente teve é que eles não tinham ideia de onde saía o algodão que é usado, né, para os produtos finais deles. Então, assim, é importante que essas empresas invistam capital, recursos para essa análise. E nós batemos muito na tecla de que essa mudança só acontece com regulamentação. Então, o que está acontecendo agora na Europa em relação à EUDR, que é uma regulamentação voltada para, enfim, coibir desmatamento, né, de uma forma mais ampla, tá, enfim, para ser implementada efetivamente no final desse ano, ainda não inclui o algodão como uma das matérias-primas que precisa ser monitorada pelas empresas antes de serem importadas aqui. Mas o que a gente tem observado é que esses setores, né, da soja, do cacau, enfim, da carne, eles estão se adaptando a essa questão da rastreabilidade. E para a gente é muito claro que se a soja vai conseguir fazer isso, os mesmos produtores de soja que já produzem algodão conseguem fazer isso de uma forma muito rápida, muito prática, porque eles já vão ter o know-how e possivelmente todas as ferramentas, né, que são necessárias para essa implementação. Então, a gente sabe que algodão no Brasil, de forma geral, é produzido por grandes produtores, porque é uma matéria-prima muito cara, assim, a quantidade de agrotóxico que é usado para fazer a produção acontecer é imensa, né, assim, claro, com exceção do algodão orgânico, né? Quando você olha para essas fazendas de algodão, elas são imensas. Então, não faltam recursos e são produtores que já estão sendo impactados por essa questão do rastreamento da soja e que só precisariam se adaptar, enfim, de uma forma um pouco mais clara, eu acho, para tentar conseguir fazer com que o algodão também seja rastreado. é, então, nesse sentido, eu sei que a Europa ela está desenvolvendo uma série de regulamentações, porque o setor da moda ele não se corrige sozinho. Ele precisa de regulamentação, ele precisa de política pública para se regulamentar. O que que você acha que o Brasil poderia fazer para conseguir fazer algum tipo de regulamentação em relação, por exemplo, ao desmatamento, que eu acho, Rafael, que é o mais difícil, tá? Por que que eu falo isso? Porque a própria SLC, se você abrir o site dela, ela tem o compromisso de desmatamento zero. Então, existe um greenwashing terrível que é muito difícil, não só para o consumidor, como para a própria marca de moda, identificar. Porque se existe aquele compromisso, como é que eu vou saber se essa empresa está desmatando ou não? Né? Então, assim, que tipo de regulamentação seria necessária? O que que a Europa está fazendo no caso da madeira, da soja, da pecuária, para identificar o não desmatamento? Eu acho que é importante que o governo brasileiro, de forma geral, é, abrace essa iniciativa, porque eu acho que o que tem acontecido em discussões não só no Brasil, mas em outros países produtores aí na América Latina, é um questionamento sobre como isso vai impactar as exportações, enfim, como isso vai atrapalhar a economia nacional. Eu acho que o que a gente percebe é que vai ser necessária uma adaptação e os governos deveriam estar, enfim, se preparando para ajudar os produtores, em vez de repente, engrossar o couro de que esse tipo de regulamentação não deve ser implementada, ou que deve ser adiada, ou que deve ser revista. Então, acho que esse é um ponto principal. Outra questão, olhando especificamente para o Cerrado, é que o governo nacional ele lançou um plano de combate a desmatamento no Cerrado. Isso foi no ano passado, no final do ano passado pela ministra Marina Silva. Só que o que a gente percebe é que alguns pontos que para nós são cruciais, como
as autorizações emitidas pelos estados, por exemplo, né, de desmatamento, elas não deveriam acontecer, ou então realmente questionar o desmatamento ilegal e não abraçar a questão envolvendo o desmatamento legal também. Que é um fator muito preocupante, porque o Cerrado ele vem sendo destruído, mais da metade do Cerrado já foi destruído, e isso aconteceu basicamente nas últimas 4 décadas, por conta dessa chegada do agronegócio, do agronegócio. Então a gente precisa agir de forma rápida, de forma objetiva, para que isso seja reduzido. E o exemplo da Amazônia é um ótimo caso, porque você vê que quando tem essa vontade política, né, de que não precisamos combater o desmatamento da Amazônia, isso caiu drasticamente em paralelo o Cerrado ele vem aumentando também drasticamente. Então é importante que o governo nacional também olhe para o Cerrado como um bioma fundamental, não só para o Brasil, mas para o ecossistema de toda a região da América do Sul, da América Latina. Sim, o que você está falando, e eu acho que o próprio relatório já aponta isso, né? É que não é mais suficiente o desmatamento esse desmatamento dentro do Código Florestal, do que permite o Código Florestal, porque você mesmo mostrou como que eles encontram alternativas para continuar desmatando, né? Encontram saídas para continuar o desmatamento. Então, que vocês indicariam realmente uma campanha de desmatamento zero no Cerrado, né? Isso Correto. eu concordo com você. Rafael, a gente está indo já para o. A gente já está se encaminhando para o final do debate aqui, e a gente tem algumas perguntas aqui interessantes. Aqui eu vou ler aqui uma coisa aqui que a gente já falou. A Marina de Luca e a Francis Saliba falam sobre essa questão da auditoria. Na verdade, eu vou passar rápido aqui para a gente conseguir ir para mais perguntas, tá? Mas é isso. Quem faz as auditorias são empresas contratadas pela Abrapa, pelos produtores. Então, existe realmente esse conflito de interesse. Não são organizações independentes. São organizações que facilitam. Elas acabam facilitando, porque aquilo também é um negócio, né? Você paga caro por uma certificação, então existem várias formas ali de você liberar. Na verdade, o que eles fazem é seguir a legislação trabalhista, a legislação do Código Ambiental, do Código Florestal. Se você está de acordo ali com aqueles parâmetros da lei, você tem a sua certificação, mas eles não olham para a questão do território, como o relatório já apontou, e também não olham para a questão dos agrotóxicos, e por isso são tão E questionados. ilegalidades como um todo, né? Como envolvimentos em casos de corrupção. Mas, Exato. assim, a gente inclusive chegou a ouvir de pessoas insiders, né? De pessoas que atuam, né, nesse mercado, de que em alguns casos essa auditoria nem acontece efetivamente, sabe? Então é tudo tão feito entre amigos, né? Entre aspas, porque que até mesmo é questionável se efetivamente você vai ter uma pessoa que vai lá na sua plantação e faz essa verificação básica. Às vezes isso nem acontece também. E vai visitar e tal, né? Aqui a Suzana Velar, ela fala sobre a relação da água utilizada no plantio do algodão. Suzana, uma das coisas que a Abrapa fala sobre a sustentabilidade do algodão é que ali no Cerrado é plantado algodão sequeiro. Ele usa muito pouca água. Então, se você for ver em relação ao consumo de água do algodão na Índia, na Ásia, em outros lugares na África onde ele é plantado, realmente o consumo de água é muito inferior. Então, isso é um dos fatores que eles alegam de sustentabilidade do algodão, tá? Mas, olha, para complementar, o que a gente tem percebido é que isso tem mudado um pouco, porque como os efeitos climáticos têm impactado na quantidade de chuva na região, essas empresas elas têm conseguido outorgas, né, que são essas autorizações de perfuração de poços, assim, absurdamente, que é algo que também tem sido autorizado pelo governo da Bahia e que não só a gente, mas outras entidades, ONGs têm criticado. E é um volume, assim, absurdo em que os moradores da região já conseguem perceber que o nível dos rios já começa a diminuir por conta dessa quantidade usada não só na produção do algodão, mas da soja também. Olha, interessante isso, Rafael. Isso é um dado novo para mim. É, o Constantin pergunta: seria possível criar uma reserva de desenvolvimento sustentável com plano de uso tradicional das comunidades de fundo de pasto? É bem complexa a região por ali. Terras públicas, grilagens e processos.
Rafael? Exato. Então, essa eu acho que é uma das discussões que acontece, né, lá na região do oeste da Bahia, assim, essa tentativa de se encontrar uma alternativa, porque, assim, eles concordam que vai ser impossível você retomar essas áreas que foram destruídas, né, enfim, que foram desmatadas para a produção agrícola. Então, você imagina, se você consegue retirar esses produtores daquela região, quanto tempo que uma fazenda não vai levar para conseguir se regenerar, né? Porque, enfim, esse solo tem sido impactado anos a fio por conta de agroquímicos, pesticidas e tal. Então, assim, é uma questão muito complexa. Eu acho que o que tem se lutado agora é para se preservar não só as áreas das comunidades, mas também as áreas de reserva legal, que em alguns casos a gente observou tem acontecido desmatamento ou incêndios florestais. Então, assim, para a gente, e eu acho que para as ONGs que trabalham diretamente no oeste da Bahia, é tentar preservar o que ainda está de pé, o que ainda está sob controle, e evitar que essa expansão aconteça. E aí, assim, me preocupa essa questão do uso dos agrotóxicos, porque se você tem uma comunidade ali na fronteira de uma área agrícola de monocultura que usa muito agrotóxico e muito fertilizante, a probabilidade do leito do rio, do solo dessa comunidade também estar contaminada, mesmo que ela não use, né, produto químico, é muito grande. Então, realmente, ela sofre o impacto de qualquer maneira na medida em que ela está próxima a essa região, né? A É bem Fiocruz, complexo. a Fiocruz, inclusive, ela publicou um relatório, acho que há 2 anos atrás, apontando exatamente quais rios da região foram encontrados químicos e, enfim, aí listando talvez os impactos, né, que esses químicos causam, enfim, no consumo humano. E a gente conversando com moradores das comunidades tradicionais, tem realmente esse medo, assim, de a gente já não pesca mais porque a gente sabe que o peixe vai estar contaminado. De repente, aguar, legumes e tal, essas plantações da roça, né, que eles fazem, também eles agem com cautela, porque sabem que realmente a procedência da água ela já não é mais a mesma como a de 20, 30 anos atrás. Exato. E aí a gente tem aqui a Isabela e a Fernanda Simon é, comentando, né, que aqui pesquisando o nome dos fornecedores de tecidos e produtos acabados, né, citados no relatório, é possível ver que eles fornecem também para marcas brasileiras, né? Inclusive, o relatório cita duas marcas, mas na verdade, as duas marcas que eu acho que a Fernanda está se mencionando aqui é Zara e H&M, mas é na Europa. Ela fornece para a maioria das marcas no Brasil. Porque a gente tem aqui o Sou de Algodão, né? Que a exigência é que você tenha 80% dos seus produtos sejam de algodão. Então, é muito provável que esse algodão, não só dessas duas empresas, porque também, né, Rafael, você pesquisou duas empresas, mas a gente tem muitas outras, né? É muito provável que esses casos não sejam dois casos isolados, né? Eu imagino que a gente tenha muitos outros casos de grandes produtores de algodão com situação muito semelhante de legalidade, né? Então, Exato, e é exatamente isso, assim, a gente pesquisou essas empresas que a gente conseguiu fazer essa ligação direta, mas assim, os grandes volumes de algodão, eles são exportados para o Vietnã, para a China, em que talvez a análise de cadeia de custódia seja mais complexa. Mas esse ponto é interessante, porque às vezes o Brasil, ele não pode estar, sei lá, consumindo roupas da H&M, porque não existe H&M no Brasil, mas ele pode estar comprando o tecido que é feito por uma dessas empresas que importam o algodão, porque a gente sabe que às vezes por conta da globalização, é mais barato você produzir esse tecido fora do Brasil e depois reimportá-lo de volta para a produção de roupa. Então, é preciso realmente estar muito atento à procedência, né, da onde vem a matéria-prima que está sendo utilizada na indústria da moda no Brasil também. e nesse caso, a gente não pode nem só estar falando de Zara, né? Que tem no Brasil. A gente pode estar falando de qualquer uma dessas empresas de moda, médias, pequenas, que estão consumindo esse algodão dito sustentável. Então, assim, realmente de uma complexidade gigantesca, né? Essa origem desse algodão, né? É, a Francis fala aqui que ela gostaria de entender como são essas licenças ambientais dessas empresas. E a Isabela pergunta também se
a Earthsight teve algum retorno das certificações sobre os achados da pesquisa. Sim, como parte do nosso processo, né, de produção do relatório, a gente entrou em contato com a Inditex, com a HM, com a Better Cotton e com a Brapa, enfim, dando espaço para que, e com os produtores Orita e SLC, dando espaço para que todos eles se manifestassem em relação ao que encontramos, né, durante essa investigação. E isso foi incorporado ao nosso relatório. Tanto em trechos ao longo do relatório, como a gente publicou uma página separada com todas as respostas que foram recebidas por nós. O que a gente percebeu é que depois da publicação do relatório, a Zara e a HM se manifestaram, criticando a Better Cotton, porque elas, enfim, estavam aí confiando que a Better Cotton fizesse um bom trabalho, então isso precisa ser apurado. O que para nós, enfim, é válido, mas é importante lembrar sempre de que essas empresas também precisam ser responsáveis por essa apuração, então, assim, botar isso sempre na mão de terceiros não é a solução. E para nossa surpresa, a Better Cotton, uma semana depois, eu acho, do nosso relatório, publicou uma auditoria que nós consideramos super questionável por conta do número de fazendas que nós mencionamos no relatório e acho que eles analisaram para fazer essa auditoria, o fato deles terem falado com comunidades, com algumas das comunidades, e nós temos contato com essas comunidades, e as comunidades falaram que não foram procurados por eles, enfim, algumas dessas questões que para a gente mostram que talvez essa resposta deles tenha sido mais para uma estratégia de defesa do que efetivamente uma tentativa de mudança, né? Uhum. Tem uma pergunta aqui também, que eu acho que é a pergunta que não quer calar, né, gente? Que é assim, quando você está comprando de marca pequena, que está vendendo um algodão Better Cotton, como que você pode saber a proveniência desse algodão? Como isso é possível? Então, Existe um QR Code, né? Existe um QR Code, né? Existe um, sim, existe um QR Code. mas é isso que a gente volta para esse ponto. Se tem esse selo Better Cotton, já significa que ele não que isso não é bem feito, não é bem certificado, entendeu? Então, eu acho que já começa por aí. O que a gente espera é que que as empresas, de forma geral, né? Então, que de repente, se as empresas são muito pequenas, que associações que resolvam fazer esse trabalho, porque nós somos uma ONG pequena, somos 11, 12 pessoas agora, nos debruçamos ao longo de mais de um ano para essa investigação, mas conseguimos encontrar todos esses elementos. Então, o que a gente pensa é que empresas de moda ou associações, né, de empresas de moda que tenham capital e vontade de investir nisso, existem recursos, né? Nós conseguimos acesso a multas e relatórios do IBAMA que qualquer um teria acesso. Conseguimos documentos em cartórios da região que qualquer um teria acesso. Então, assim, imagens de satélite que hoje também está disponível para todo mundo estão aí. Não tivemos nenhum tipo de abertura que talvez fosse diferente de uma grande empresa, uma instituição que de repente quisesse investir em um trabalho similar. Então, isso é importante de ressaltar, que é possível se encontrar esses mesmos elementos, mesmo não sendo investigador de uma ONG, por exemplo. Uhum. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, eu acho, desse relatório, né? É possível encontrar e é importante que a moda e que as empresas de moda comecem a fazer esse rastreamento, né? Ou por blockchain, ou por investigação, que elas se preparem nos seus modelos de negócio para ter um acesso direto ao campo, da onde vêm essas fibras, né? Porque da mesma forma que o Fashion Revolution faz, quem faz nossas roupas é quem faz os nossos tecidos, quem está plantando o nosso algodão. Então é uma cadeia que precisa ir lá na origem, e a origem está no campo. Não tem jeito. Então você não pode só rastrear mais a confecção, né? Você tem que rastrear a fiação, você tem que rastrear a própria fazenda que tá produzindo esse algodão, né? O local, a origem. Então, eu acho que é um desafio gigantesco que o nosso setor tem, realmente, de começar a olhar para essa questão e ver que é uma questão muito complexa e que sem as empresas também a gente não vai conseguir mudar esse sistema, né? Porque é sistêmico e é estrutural. Então,
Sim, e é interessante que você abordou essa questão mesmo da parte da produção. Então, assim, muito se investiu para se provar de que questões trabalhistas, né, não estavam mais sendo violadas, enfim, por uma série de denúncias que foram feitas, né, na cadeia de produção de roupa. É isso, é voltar duas casas atrás e olhar exatamente da onde sai esse algodão, né, da onde sai a matéria-prima que a gente está usando e fazer com que isso seja parte realmente desse trabalho, porque aí sim a gente vai cobrir todo esse processo. Eu acho que a moda precisa questionar, né? A moda ela recebe as narrativas muito sem questionamento. Eu acho que ela precisa começar a questionar a veracidade dos fatos, o que as empresas divulgam. Ela precisa começar a checar essas verdades, né? Então, tem aqui uma última pergunta. É, se foi feito algum trabalho com instituições governamentais brasileiras, se poderia ser feito algum trabalho com instituições governamentais brasileiras para melhorar essa situação. O que que você acha, Rafael? Sim, assim, nós trabalhamos muito nessa outra ponta da linha, né, de tentar influenciar o mercado consumidor como um todo, né? Então a gente está usando esse relatório, né, e o olhar foi muito para a Europa, para essas marcas europeias, porque o impacto principal a gente queria fazer aqui. E é muito bacana a gente saber que esse impacto tem acontecido em outros lugares, inclusive no Brasil. E aí o que a gente conta são com parceiros brasileiros que têm uma entrada muito maior do que a nossa, por exemplo nesse âmbito, né, do Ministério do Meio Ambiente ou dentro do Congresso, né, nessas articulações, para que eles nos ajudem a construir esse caminho, né? Então, eu acho que é isso, assim, a gente não trabalha sozinho, então o relatório que a gente faz, ele ganha o mundo e ele pode ser absorvido por diversas ONGs ou entidades que queiram se apropriar de partes do que a gente produziu para, enfim, construir sua própria narrativa e tentar fazer essa mudança, né, que é tão necessária. Então, a gente, respondendo diretamente, a gente não tem nenhum trabalho objetivo e direto de fazer esse contato com as instituições brasileiras, mas a gente está aqui para apoiar instituições brasileiras, né, ONGs que queiram levar o nosso relatório até o governo federal, enfim, o governo da Bahia. A gente, claro, fez contato com eles, o IBAMA foi uma grande fonte de informação, o governo da Bahia também, mas esse trabalho talvez de policy, de campanha, é, a gente deixa com as ONGs que têm um know-how melhor do que o nosso, né, em relação ao Brasil. Com certeza. É, gente, eu acho que a gente pode encerrar então. A gente acabou aqui já as perguntas. Rafael, eu queria te agradecer muito todos os esclarecimentos que você trouxe para a gente. Eu estava muito curiosa por muitas coisas aqui, consegui entender muito melhor. Dar os parabéns para o trabalho que vocês fizeram, incrível. E agora a gente se sente também na responsabilidade de dar continuidade dentro do Brasil para tudo isso que foi trazido à tona para a gente, né? Então, eu te agradeço e vamos continuar em contato para frente com as novas descobertas de vocês e a gente aqui também tentando apurar e tentando se organizar. Então, eu Foi agradeço. ótimo, assim, adorei essa conversa, muito bacana e amei, assim, eu acho que as perguntas e os comentários foram muito legais, a maneira como a gente conduziu essa conversa e estamos à disposição, assim, para retomar esse papo, enfim, relacionado a esse relatório em si ou relacionado a novas pesquisas que a gente faça com o tema do algodão, com o tema da indústria da moda, porque a gente sabe que é um assunto urgente, né? A gente não pode deixar a peteca cair, né? Isso precisa ser conversado, os consumidores precisam entender, os políticos precisam entender a sua responsabilidade, e as empresas também. Então, acho que é um trabalho em conjunto que precisa ser feito. Isso. Muito obrigada, então. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui acompanhando a gente, mesmo com esse atraso. Muito obrigada a todos e todas. Sim, queria aproveitar para agradecer também em nome do Fashion Revolution Brasil. Foi um prazer ter vocês aqui. Acho que a gente está vivendo um momento muito delicado, né, no Brasil e da questão da emergência climática e como a gente está sentindo todos esses impactos e não tem como a gente não ligar isso à questão do desmatamento e outros pontos ambientais muito importantes. Então, esse tipo de debate que a gente fez aqui hoje é justamente também uma forma da gente lançar esse olhar para tudo isso que está acontecendo, né? Não pensar que os impactos são só locais, mas são realmente mundiais.
mulheres. Então, eu queria realmente agradecer a presença da Yamê, que mediou lindamente esse debate, e ao Rafael, que expôs lindamente todo esse problema que a gente precisa resolver, né? Então é isso, pessoal. Obrigada também pela participação de todo mundo que interagiu, que ficou aqui com a gente apesar do atraso. Essa live vai ficar gravada. Vocês podem encontrar depois nas nossas outras redes sociais. Leiam o relatório Crimes na Moda, tem em português, tem em inglês. O link também está nas nossas redes e aqui na nossa live. Aproveito também para chamar vocês para lerem o nosso relatório de transparência da moda, né, que ranqueia as 60 maiores marcas de moda no Brasil, que também mostra um pouquinho de como elas divulgam alguns dados, como esses, por exemplo. Então é isso e vamos encerrar por aqui. Um beijo, gente, e tchau, tchau. Boa tarde para todo Tchau. mundo. Tchau.